Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula da SG System. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma breve introdução do nosso sistema de gestão NSIC. E para isso a gente precisa fazer o nosso primeiro login. Então eu tenho aqui o NSIC na área de trabalho, vou clicar duas vezes sobre ele. Caso ele peça para você entrar como administrador, pergunte sim ou não, você clica em sim, caso ele faça essa pergunta, certo? E aí você acessa o sistema de gestão. Ele vai abrir aqui para pedir o login e senha. Na instalação do sistema ele pediu um cadastro de usuário, então a gente tem aqui o cadastro de usuário nosso da empresa SG System, que é o usuário que a gente usa para dar suporte, e também foi feito um outro cadastro, mais uns dois cadastros aqui de teste. A gente vai aprender um pouco sobre cadastro de usuário em breve, na próxima aula. Nessa aula aqui a gente vai focar mais na questão de usabilidade do sistema. Então eu tenho aqui a minha senha, vou informar para conseguir acessar o sistema. Ele carregou. Como funciona o NSIC? Ele funciona, ele tem aqui em cima alguns menus, movimentação, estoque, cadastros. Então quando eu vou falar sobre menus, eu estou falando desses que estão sobrepostos aqui, menu movimentação, estoque, cadastros. Caso eu queira, por exemplo, entender um pouco, eu tenho cadastros, que são os cadastros principais do sistema, e cadastros básicos, são algumas telas que não são utilizadas com tanta frequência no sistema, certo? Isso aí é um dos padrões. Se eu clico, por exemplo, em cadastro de usuário, eu tenho outro padrão, que é o padrão de usabilidade das telas de cadastro, que eu tenho botões de navegação, onde eu vou navegar entre os primeiro registro, último registro, anterior, próximo. Eu tenho um botão novo, que é para todas as telas de cadastro, é padrão, botão gravar, botão cancelar, com as suas teclas de atalho, F2, F3 e F4. Quando eu clico no botão pesquisar, ele me mostra sempre nas telas de pesquisa quais são os campos que estão disponíveis para pesquisa. Então eu posso pesquisar aqui no cadastro de usuário pelo nome, ou pela ID, ou pelo login. Aí eu digito o nome do usuário, automaticamente ele acha, eu clico duas vezes e ele vem e traz para mim os dados, caso eu queira fazer edição nesses dados. Se eu fizer uma alteração, por exemplo, eu posso clicar aqui, gravar, a alteração vai ser feita. Agora, se eu vou clicar aqui em sair, vamos fazer um outro teste aqui no menu cadastro de clientes, no botão cadastro de clientes. Esse de clientes eu também tenho a mesma forma que o cabeçalho, novo, gravar, cancelar. Se eu clicar em pesquisar, a diferença é que ele tem mais campos para que eu consiga fazer a pesquisa. Então esse é um dos padrões, tanto da parte de pesquisa quanto da tela de cadastro. Alguns outros padrões a gente vai aprendendo no decorrer do curso, como por exemplo, aqui eu tenho o cadastro de bairro e cidade. Significa que esses campos, na maioria das vezes eu digito. Então, por exemplo, eu vou digitar centro, ele começa a localizar para mim os bairros já cadastrados. Tanto faz eu digitar qualquer palavra do bairro, ele vai tentar localizar. Caso eu digite um bairro que não esteja cadastrado, não preciso sair dessa tela, entrar na tela de cadastro de bairros para fazer. Se eu apertar F6, já é padrão, ele vai chamar a tela de cadastro de bairro. Automaticamente também funciona para cadastro de cidade. Por quê? Porque são campos de pesquisas automáticas. Já campos quando são listas e tem essa setinha, esse campo com a setinha, aí eu precisaria sair, mas são campos como, por exemplo, o F. O F você não cadastra toda hora. Então são campos que já são pré-cadastrados dentro do sistema, ok? Como estado civil, por exemplo, e assim por diante. Então, assim, esses são alguns padrões. Algumas telas, como por exemplo o cadastro de funcionários, vão abrir, algumas dessas telas vão abrir assim, a pesquisa primeiro, por quê? Porque são telas que precisam de uma pesquisa mais personalizada. Então eu tenho pesquisa, primeiro eu pesquiso o que eu quero, clico em atualizar, ele vai abrir a janela de cadastro, ou eu clico em novo, ele vai abrir a janela de cadastro de funcionário, certo? Então assim, esses são alguns padrões de usabilidade do sistema NSIC. Se eu quiser, por exemplo, trocar de usuário, eu posso clicar aqui nesse primeiro botão, certo? Próximo aqui da nossa barra de títulos. Ele vai abrir para mim, eu vou entrar com o meu usuário e senha, automaticamente eu faço a troca de usuários. Aqui embaixo ele me mostra o nome da empresa, SG System, o telefone para suporte,
usuário que está logado, no caso aqui é o SG System, data e hora de hoje, e o nome da empresa aqui em seguida, ok? Então é isso aí, pessoal, até a próxima aula.